Porque ninguém está falando sobre isso, as origens dos costumes e tradições do povo japonês, com base principalmente shintoísta, pode ter, e eu creio que tem, uma relação muito forte com a Bíblia e as 10 tribos perdidas de Israel. Um pesquisador chamado Nicholas McLeod publicou um livro, uma pesquisa, um estudo, no ano de 1878. Depois surgiram outros pesquisadores. Um japonês chamado Saeki Yoshiro também pesquisou e publicou alguns estudos no ano de 1908. Mais recentemente entre aspas, um israelense, um pesquisador chamado Joseph Heidelberg, não sei pronunciar muito bem, mas eu vou escrever tudo aí. Ele também publicou algumas pesquisas sobre o Japão e as 10 tribos perdidas de Israel. Ele passou um ano num templo shintoísta e ele, por ser judeu, ele soube identificar muito bem as semelhanças de muitas coisas, costumes, práticas, símbolos. Os templos shintoístas eram muito parecidos com o tabernáculo, né, dos israelitas, os costumes e tradições dos judeus israelitas aqui, do Antigo Testamento. E nos dias atuais nós temos um pesquisador que está vivo ainda, japonês, chamado Arimasa Kubo. Ele publicou várias pesquisas e apareceu em canais famosos da TV japonesa. Tá, mas para tudo. Eu creio que muita gente está assim, não está entendendo nada. Realmente é algo assim um pouco chocante, porque envolve milhares de anos de história. Não se escuta falar sobre isso. Mas enfim, a internet está evoluindo de uma forma muito rápida e esse tipo de informação pode chegar até nós. O que eu quero dizer é que o povo japonês, ele segue costumes, tradições, que é passado de geração em geração, é muito forte, mas eles seguem fielmente essas tradições, esses costumes. E esses costumes e tradições têm uma grande chance, e eu creio, que são bíblicos. Então, o que o Japão é hoje, muito se deve ao fato, eu creio, por ter preservado costumes e tradições, seguido fielmente algumas práticas do povo israelita, do povo judeu, seguiram por milhares de anos. Com o tempo foi se perdendo o significado, eles iam seguindo sem saber, meio sem saber. Porque a história do Japão teve muita guerra. Antes da Primeira e da Segunda Guerra, na época dos samurais, já tinha muita guerra, incêndios, e muita coisa se perdeu nesses incêndios, guerras. Muitos registros históricos se perderam. Então, os costumes iam passando só oralmente. E quando só se passa oralmente, você não tem nada assim documentado, escrito, é aquela coisa, telefone sem fio, né? Vai passando só de boca em boca, então a chance de ir mudando assim, né, o significado é muito grande. Então hoje, qual a situação hoje do Japão?
menos de 1% é cristão. Mas o que eu acho? Só precisa, de um estalar de dedos, de entender que tudo que eles viveram, que viveram, a origem está aqui. Para o povo japonês entender quem é Jesus, eles têm que entender o plano de salvação. E para entender o plano de salvação, é necessário entender a origem de tudo. Então, para o povo japonês, que já há milhares de anos segue tradições e costumes de origem israelita, segue mesmo sem saber. Eu creio, não é tão difícil assim entender o porquê Jesus veio. Bom, eu vou publicar outros vídeos falando mais sobre isso, mas eu tive que gravar algo bem assim, meio resumido, pois eu sinto uma urgência de falar sobre isso. As coisas estão acontecendo muito rápido. Esse vídeo pode ser muito importante para muitas pessoas entenderem o plano de salvação de Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos.